Tarifaço de Trump inviabiliza totalmente as operações da Taurus. Foi o que a empresa reportou após a tarifa de 50% do Trump, que ainda está em vigor. Fala, pessoal. Eu sou o Antônio Fonseca. Eu sou o Gabriel Leone. E nós somos da LFX Capital. E hoje nós vamos trazer uma análise completa da Taurus, contar sobre a história da empresa, os principais acontecimentos recentes, o que são os triggers de crescimento e para onde a gente acha que a empresa vai. E no final do vídeo, falaremos até um pouquinho a respeito do valuation para vocês tomarem as próprias decisões. É isso aí, Gabriel. Vamos lá, pessoal. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a história da Taurus, como que ela chegou onde chegou hoje, o que era a Taurus, o que mudou. Fala aí, Gabriel. Então, vamos lá, pessoal. Ali na época de 2015, 2016, a Taurus, ela era uma empresa que não fazia só armas, né? Hoje até ela mudou o nome para Taurus Armas, antigamente ela chamava Forge as Taurus. Então ela fazia martelo, ferramenta, materiais de plástico e tudo mais. Acabou que ela entrou numa sequência de resultados muito ruim, se endividou demais, e o grupo CBC, que é o grupo que faz cartuchos, o maior do Brasil, o maior da América Latina, acabou comprando, que foi o Daniel Birman, acabou comprando a Taurus para entrar nesse novo segmento de armas, porque o grupo CBC é mais armas ali de chumbinho e muito baixo calibre. Acabou fazendo a aquisição da Taurus, colocaram como presidente o ex-CEO da CBC, que é o Salésio Nuso, uma das pessoas que mais entende de Taurus, que entende de arma, né, no país, e a Taurus vem nesse ciclo muito positivo. Antes a dívida era ali, o EBITDA negativo, então eles conseguiram positivar, patrimônio líquido era negativo, não conseguiam pagar dividendos e tudo mais, e aí foi até então que o Barsi fez uma posição grande em Taurus, hoje ele tem cerca de 8, 10% da companhia, um dos filhos dele até faz parte do conselho, e a Taurus pegou aquela eleição ali nos Estados Unidos, junto com a pandemia, e fez com que as vendas de armas estourassem, ajudou muito o turnaround, esse foi um dos fatores ali que o turnaround deu super certo, até nos analistas falam que é um turnaround de livro, a companhia conseguiu praticamente zerar a sua dívida, conseguiu pagar dividendos, fazer novos investimentos, que a gente vai tratar aqui no vídeo, em outros países e tudo mais. Então, e, consequentemente, até ali que vocês estão vendo a notícia, ela subiu 15 vezes, né? 1.500%, não, tá? É isso aí. Tem até uma história, Gabriel, se eu não me engano, que a Taurus ela tinha uma folha de pagamento de 2 milhões, 3 milhões, e eles tinham 200 mil no caixa, e não tinha crédito no banco, não tinha dinheiro, e ia vencer depois de amanhã. Mas eles conseguiram sair dessa e hoje está uma empresa completamente diferente. Exato. Agora falando mais um pouco sobre Brasil, né, pessoal? Hoje a receita da Taurus, ela está ali mais ou menos 10% das vendas aqui para o Brasil. Esse número tem diminuído um pouco nos últimos resultados. Isso porque com o governo que a gente tem hoje, que é o governo Lula, ele acaba sendo um pouco menos pró-arma, e acaba que o exército libera menos, tem menos liberação de CAC, não tem liberação de arma, ou quando tem, demora muito mais. Então, aqui o Brasil está num momento ruim. A gente tem uma fábrica no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Essa fábrica, como o Gabriel falou, elas foram totalmente revitalizadas nesse turnaround, né, Gabriel? Antigamente, só voltando um pouquinho, tinha o armeiro, então fazia a arma, forjava, e aí depois ele tinha que lixar e tudo mais. Hoje, o processo da Taurus é totalmente automatizado, né, tirando uma arma específica. Basicamente, você coloca o material no lado da fábrica e sai a arma pronta do outro lado. Então, isso também foi um fator muito importante. Quer completar alguma coisa sobre o Brasil, Guga? Não, exato. E no Brasil, o problema está que acabou que o governo federal segura muito as licenças para nós usar no Ministério da Justiça. No governo anterior, ali no Bolsonaro, a gente teve liberação de tanto quantidade como decreto, o governo Lula revogou, então a Taurus vem sofrendo bastante, e as licitações grandes, que eram uma licitação do Ministério da Justiça, que era mais ou menos de 500 milhões de reais, a Taurus acabou perdendo e ela entrou com um processo agora, porque ela achou que não foi fair ali a decisão de preços. E, para finalizar, Brasil, a gente tem também ali aqueles processos antigos ali da Taurus, que a arma não atirava e tudo mais. Isso
é um caso resolvido, tanto é que a Taurus já conseguiu jurisprudência e ganhou praticamente 99% dos processos a respeito disso, e a companhia virou e hoje é super premiada até fora do país. Vamos lá, agora vamos falar um pouco sobre a Arábia Saudita. Nesse compasso ali de Taurus, a Taurus acabou vendo que, poxa, a minha receita era 90% Estados Unidos, sempre foi. Ali na época do Bolsonaro, o Brasil atingiu 30%, mas é algo totalmente extraordinário. E a Taurus viu o seguinte: a gente já está consolidado nos Estados Unidos, a gente precisa diversificar essa receita. Então eles acabaram indo ali para alguns países, que a gente vai tratar aqui no vídeo. Um deles foi a Arábia Saudita. Eles assinaram um memorando de entendimento com a Scopa, uma empresa da família real ali da Arábia Saudita. Só que acabou que, com o passar do tempo, esse MOU, né, esse memorando de entendimento, não fechou. Por quê? Porque a Taurus, para abrir essa fábrica, ela precisava de um mínimo de compras dos seus produtos advindos do governo, porque na Arábia Saudita ele é restrito. E eles não conseguiram chegar num consenso, e a Arábia Saudita acabou priorizando armamentos pesados, como mísseis, alguns jatos da Embraer. Então acabou que esse memorando de entendimento foi encerrado, essas tratativas ficaram de lado, e o futuro, quem sabe, né? Por enquanto, a gente descarta essa possibilidade da Arábia Saudita, até porque foi finalizado, né, Gabriel? Exato. Agora vamos falar um pouco sobre a Turquia, que a Taurus está com oportunidade ali, ela assinou um memorando de entendimento para comprar uma fábrica de armas chamada Mersav, e essa fábrica, o principal ativo que tem ali dentro, né, em outras palavras, são licenças, né, Gabriel, que ela tem para vender armas para os Estados Unidos, armas mais pesadas, tudo mais. Agora, depois no final, acho que a gente pode falar até um pouco sobre isso, mas talvez agora não seja o melhor momento de fazer um investimento tão grande como esse, né, Gabriel? A Mersav, qual que é o foco da Taurus? O foco da Taurus hoje, depois que ela está consolidada no mercado civil norte-americano, ou seja, eu tomo ali uma recorrência mínima de receita, ela acabou levando para o Conselho de Administração um plano para entrar em licitações de law enforcement, principalmente nos Estados Unidos, né, o país que mais se troca arma. Por exemplo, nos Estados Unidos, um dado muito interessante é que o policial, a cada 7 anos, ele troca a arma, todos os policiais dos Estados Unidos. Então, a demanda é muito alta. Então, a Taurus acabou optando por entrar nesse mercado, e a forma mais fácil de conseguir uma licença em um país burocrático, ainda mais de arma, que os Estados Unidos é super competitiva, é fazer uma aquisição. Então, eles pensaram na Mersav, uma empresa turca, então ela já tem licitação. Então, se essa aquisição acontecer, a Taurus de imediato já pode entrar em licitações ali para o governo norte-americano. A gente aqui não está falando de que a gente vai ver um fuzileiro naval dos Estados Unidos usando um fuzil Taurus. Não é o caso, tá? Aqui é mais um polícia, algo do tipo, uma classe abaixo. E aí a Taurus vai ganhar uma receita extraordinária ali no seu balanço, que é super interessante, o mercado mais competitivo do mundo, primeiro orçamento militar. Então, pessoal, só compilando aqui o que o Gabriel falou, para quem não tem conhecimento sobre a Taurus, para quem não tem familiaridade com a empresa, hoje a Taurus é uma empresa focada em armas leves, então pistolas, revólveres, etc. E nesse segmento ela é a maior fabricante de armas leves do mundo, tá? Não é do Brasil, não, é do mundo mesmo. É uma empresa brasileira que é a maior do mundo. A questão é que ela não é tão forte na parte de fuzis, e o que o Gabriel falou, law enforcement, que para quem não sabe, é para você atender polícias, exércitos, etc. O que acontece? Se ela conseguir fazer essa aquisição na Turquia, ela, além de já ter todas as licenças e tudo mais, que isso vai economizar anos de estudos e propostas, etc., ela também vai comprar a fábrica. Então, ela não vai precisar fazer o CAPEX, ela vai ter que comprar a empresa, né, lógico. Mas ela não vai ter o risco de fazer uma fábrica que não funcione, que não dá certo, ou tentar uma licença e não conseguir, entendeu? Então, nesse sentido, faz muito sentido ela fazer a aquisição da Mersav. Exato. Agora passando para a Índia, esse é um call ali, um trigger, né, muito interessante para o papel,
todo mundo focou ali Índia, né, os investidores de Taurus, acabou frustrando demais expectativas, até se a gente ler ali o último balanço do segundo TRI de 25, a gente vê que a Taurus, ela perdeu, infelizmente ficou em terceiro lugar daquela licitação de 525 mil fuzis, que dava mais ou menos R$ 1 bilhão. Só te corrigindo, eu acho que era 425. Isso aí, Antônio, isso mesmo, valeu. 425 mil fuzis. O primeiro lugar ganharia 60%, e se o segundo fizesse o mesmo preço do primeiro, ele ganharia 40% da demanda. A Taurus acabou perdendo, mas nem tudo está perdido, tá, pessoal? A gente tem ali diversas licitações na Índia. As licitações da Índia é tudo superlativo, então é 100 mil, 200 mil. Então, a gente ali tem algumas oportunidades. A Taurus fez uma joint venture com uma empresa chamada Jindal, uma metalúrgica indiana, super forte, uma das maiores. Então, a Jindal ficou com 51%, aportou o capital, ou seja, ela que fez todos os investimentos de fábrica, subplanta e tudo mais. A Taurus entrou com o intelectual. Isso é muito interessante, essa maneira da Taurus crescer, que ela cresce sem colocar nenhum real. Nenhum real, modo de dizer, que ela acabou colocando seus funcionários, sua tecnologia e tudo mais. É uma empresa super interessante, que é difícil a gente ver o Brasil exportando tecnologia, né? A gente sempre vê a tecnologia vindo de fora. Dessa vez na Taurus a gente levou para lá. Qual que está sendo o problema grande na Índia? A Índia até hoje, a Taurus está fazendo somente revólver. E revólver são mais peças, demanda mais tempo e a margem da empresa é menor. E agora ela vai começar a implantar pistolas. Embora que na Índia, a mesma arma, por exemplo, que é vendida ali nos Estados Unidos por 200, 250 dólares, na Índia é vendido por 1.200 dólares. Então, a margem pode ser muito grande. Hoje, o impacto no resultado na Índia é praticamente zero, muito pouco, mas a gente vê ali um ramp-up de produção e um crescimento dessa demanda na Índia. A Índia, hoje, é o quarto o maior orçamento militar do mundo, então ela está ali entre os 5 primeiros. É o país com maior população do mundo, não está ali nos rankings em primeiro, porque é muito difícil você medir a demografia, mas estudos mostram, né, que a Índia é o primeiro, e a Índia está com muitos programas como esse de orçamento militar, chamado Make in India. Então a Índia está se desenvolvendo muito rápido, e a gente acredita que pode ser um mercado a disputar ali a receita da Taurus com os Estados Unidos. Tem até, Gabriel, saiu algumas pessoas falando, o pessoal defendendo mais a empresa, né? Que o terceiro lugar, que foi a Taurus, ficou, o orçamento que eles fizeram, acho que foi 3.150, alguma coisa assim. O segundo foi 3.100 e o primeiro foi 2.700. Então o pessoal estava falando assim, será que vai conseguir entregar? Mas isso aí é contar com o ovo da galinha, né? Então, é melhor a gente descartar isso e entender que perdeu essa licitação e focar nos próximos. Exato. Fazendo um paralelo, é típico, igual a empresa de transmissão. Quando você entra num leilão, numa licitação, a melhor coisa é o seguinte, você tem que colocar o seu preço com a sua margem. Se o outro ganhar, consequência, é um ganha... Toda a licitação, até o próprio Salésio, o senhor é muito vocal nisso, que a Taurus, justamente por isso que a Taurus é consolidada no mercado civil norte-americano. Então ela tem uma receita, ela não depende de licitação. Licitação, né, Antônio, é 880. Ou você ganha tudo ou você perde tudo. Então, nesse caso, a Taurus perdeu tudo, ficou sem, e agora ela está concorrendo ali às demais licitações e vamos ver ali o que vai dar. Passando agora para Estados Unidos, você quer falar, Gabriel? Posso falar. A gente, ali nos Estados Unidos, a gente mede ali pelo número do NICS, né? Que é o número ali de intenções de compra de armas no mercado norte-americano, medido pelo FBI. Ele está num patamar ali agora, hoje, de estabilidade. Quando teve eleição ali, Trump e Biden, justamente pelo Biden ser eleito, a gente tem um discurso muito parecido com o Brasil. A gente vai proibir arma, que a pessoa que vai ter 4 armas vai poder ter 2, alguns calibres vão ser restritos. Então, isso faz com que o americano ele crie algum anseio de correr para comprar uma arma. E isso levou o pico ali do índice nos Estados Unidos, subiu muito, bateu recordes, então a Taurus acabou estourando de vendas. E o que acontece? A Taurus é uma arma de entrada. Então, ela não é aquela arma
que concorre com aquela pistola que concorre $1.000, mil e poucos dólares. Não, o ticket médio da Taurus está entre 230 e 250 dólares. Então é um ticket baixo, é para a pessoa que está começando. Nos Estados Unidos, a gente vê que o esporte de tiro esportivo está bombando. A Taurus tem até essa sazonalidade que a gente pode observar no resultado. No primeiro semestre é um pouco mais fraco, que é o inverno nos Estados Unidos. Quando vem o verão, abre a temporada de caça, a gente tem ali um pico no resultado. Embora que o resultado está muito, muito aquém do esperado. Justamente um pouco da minha interpretação aqui da LFX é que a pandemia antecipou demais. Então, todo o resultado que era para ser um resultado crescente aos poucos, acabou que todo o americano pegou, comprou uma arma nova e acabou ficando um pouco para depois. A Taurus tem feito lançamentos, até lançou GX2, GX4, que são algumas pistolas. A GX4 é aquela pequenininha, ganhou diversos prêmios nos Estados Unidos, está em primeiro em um monte de revista, mas a empresa segue ali sendo penalizada, e ainda mais agora, né, Antônio, com a tarifa do Trump. E tem só um ponto, Gabriel, complementando, só para o pessoal entender a linha histórica ali, o pico de demanda que teve foi ali 2020, 2021. Você consegue ver isso até na cotação. A cotação disparou. Por 28, né? R$ 28, o resultado disparou. Só que isso não é normal, né? Isso daí, igual o Gabriel falou, ele deveria ser uma crescente menos exponencial. E até a companhia tem sido muito vocal, e a gente até conversou com o pessoal com o CFO e tudo mais, eles têm sido muito vocais em falar que agora chegou no momento de estabilidade de demanda, né, Gabriel? Exato. Então a gente imagina que a demanda ficando nesse patamar, aí a gente tem que fazer um valuation sem considerar esse pico, né? É muito interessante a gente analisar a Taurus, então eu trago muito isso, como se fosse uma empresa de commodity. Por exemplo, ela tem ali um flat, então o minério de ferro, o médio é $70, um petróleo, $60. Então a Taurus ali tem esse número do NIX, ele vai oscilando e ele tem uma estabilidade ali, um médio. Quando acontece algum evento extraordinário no mundo, seja a eleição dos Estados Unidos, mas a eleição, pessoal, até esse ano, muita gente pode questionar, mas a eleição não subiu muito. Não subiu muito porque o Trump já estava ganhando a eleição. As pesquisas já davam o Trump como eleito. Exatamente. Então, acaba que subiu um pouco mesmo. Mas sempre quando tem uma pandemia, uma guerra muito grande, algo do tipo, o índice dá um pico e as vendas da Taurus sobem assim de maneira extraordinária, mas acabam voltando, claro, nos seus patamares. Uma coisa, petróleo, $200, minério, $200, é a mesma coisa. E sempre que tem eleições, né, Gabriel, quando ganha um político mais à direita, as pessoas não ficam com medo de ser proibido ou de diminuir. Quando ganha um político mais à esquerda, tem ainda essa corrida, né? Então isso daí foi mais um fator para além da pandemia para subir o resultado. Exato. E também te adicionando, só para a gente finalizar os Estados Unidos e ir para o resultado, é importante lembrar, pessoal, que quando a gente fala vai restringir e tal, é muito discurso, mas no final, nos Estados Unidos, o político não consegue nada, porque chega lá na Suprema Corte Americana, a quarta emenda dos Estados Unidos, a segunda emenda dos Estados Unidos fala que o cidadão norte-americano tem livre poder de defesa e tudo mais, e que ele pode adquirir armamento, não passa no qualquer parlamento, se for tudo democrata, tudo republicano, meio a meio, o que seja, não passa. Então, é muito falácia de político, ajuda a Taurus, é claro, vende mais, mas falar que muda alguma coisa não muda nada, tá? E agora, só para finalizar, a gente trouxe o que saiu agora, o último resultado da Taurus, tá, pessoal? Que foi o segundo trimestre desse ano. Só um ponto que eu queria trazer, antes da gente olhar os números aqui, é que neste resultado do segundo trimestre estavam a parte das tarifas de 10% do Trump. As tarifas de 50%, elas começaram a valer, salvo engano, em 1º de agosto, alguma coisa assim. Então, isso só vai entrar a partir do terceiro trimestre, e também tem um negócio de produto que já estava embarcado, compra que já estava feita, não cobra. Então, talvez a gente veja os 50% efetivamente de tarifa no mais da metade do terceiro e no quarto trimestre. Exato. E vai afetar, eu acredito, mais no quarto, porque pelo menos segundo informações da própria Taurus, eles têm 3 meses de estoque
lá nos Estados Unidos. Que eles Então, enviaram correndo com exatamente. Então, acho que vai vir mais para o quarto tri. E é ruim, né, Antônio? Porque o quarto tri é onde entra Black Friday, toda empresa de varejo ali, e é onde as vendas aumentam um pouco. Exatamente. E como a gente falou lá no começo, antes da gente olhar pelo resultado, a própria empresa já falou que essa tarifa de 50% ela inviabiliza as operações, porque o que é o gancho da Taurus? Ela tem despesa em real e ela consegue vender em dólar. Então, para isso, para a empresa é excelente. Agora, com essa tarifa de 50%, ela acaba não ficando mais competitiva no mercado dos Estados Unidos. E o ações que eles já tomaram, né, Gabriel? Eles já mandaram parte da fábrica para os Estados Unidos. Então, vamos dizer, o problema de produção pode ser resolvido, só que o problema conjuntural de custo que vai aumentar não resolveu. Então, a gente vai ter uma deteriorização ali na margem, né, Gabriel? Exatamente. Então, a Taurus hoje tem 3 mil funcionários no Brasil, em São Leopoldo. Isso, acredito que eles estão com um turno só, né, devido à demanda. Ali na pandemia, pra vocês terem noção, eles fizeram 3 turnos a fábrica, então a fábrica não parava por causa da demanda. Então, vamos ver o que vai dar. E fora, né, Antônio, aqui no Brasil sempre tem essas intercorrências, que pessoal, imagina você pegar, mandar, não é o caso, tá, mas mandar metade dos seus funcionários embora, são 1.500 funcionários, como que vai ficar o sindicato? Como que vai ficar a conversa com o governo? Como que vai ficar São Leopoldo? São Leopoldo tem a Taurus, né? Então é tipo da cidade como se fosse alumínio que tem só CBA. Então a empresa é a cidade, né? Então todos os funcionários ali trabalham na empresa. Então fica um pouco complicado e vamos ver como que vai ficar a situação. Mas vamos lá para o resultado. Então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente olha aqui no primeiro semestre de 2025 comparado ao primeiro semestre do ano passado, a gente vê uns números não tão interessantes, né, Gabriel? A receita caiu 13%, o mercado externo caiu mais, tá? Caiu 15% mais ou menos. Também alguns coisas positivas, o custo de produto vendido aqui caiu um pouquinho, a margem da empresa ainda está em 35%, tá? Então aumentou em relação ao ano passado, porém, reforço, aqui a gente não está vendo a tarifa de 50%, a gente está vendo uma parte só da tarifa de 10%. E só te adicionando, nessa margem, pessoal, é justamente aquilo que eu já trouxe ali no vídeo, no começo do nosso vídeo, tá? Que tudo vai depender do mix de produção. Se a produção for mais pistola, a margem é maior. Se for mais revólver, que é o que está acontecendo agora, a margem é menor, tá? E trazendo só um adendo ali no mercado externo, a gente vê que o mercado externo está tomando maior proporção, mesmo que a Taurus vendia bastante arma para Israel, e Israel foi impedido pelo Itamaraty ali de fazer aquisições. Na verdade, a Taurus foi impedida, né, de exportar para Israel e para a Ucrânia, porque dois países em guerra, é política brasileira, não interessa o país que está em guerra, o Itamaraty cancela ali essas exportações. E também vale ressaltar que, mesmo com essa queda de receita, a fábrica de capacetes, que é um dos ativos ali ocultos, né, que a Taurus tem, que deve valer ali em torno de 100 milhões de reais, mais ou menos, ela tomou nesse último resultado do segundo trimestre 10% da receita. É algo super relevante. Antigamente, essa fábrica de capacetes tomava de 2%, 3% no resultado. Até a gente brincava assim que isso daí não importa, é irrelevante. Hoje é 10% da receita, é muita coisa. Só que a fábrica de capacetes tem um problema. Por ela ser muito grande, precisa entrar um player ali, eu penso ali internacional, para fazer a aquisição dessa fábrica e o CAD autorizar, né? Então é ali um pouco difícil, e a Taurus tem ali um terreno também no Rio Grande do Sul, mas esse valor é um pouco abaixo. Vamos lá, pessoal. Aí alguns outros pontos interessantes aqui, ó. Você vê, o resultado líquido subiu muito, né? 400%. Só que tem duas coisas aqui, né, Gabriel? Primeiro, a gente teve uma receita financeira, né, dos investimentos, e de 25 milhões, que é metade, 25 milhões, se não me engano, 26. Agora, tem um outro ponto que é o seguinte: o primeiro semestre do ano passado foi impactado por uma variação cambial muito forte. Eu lembro até a Taurus chegou a dar prejuízo. Então, por isso que aqui foi tão fraco. Então, não se anime muito com esse resultado de 400% subindo, porque não é uma realidade, né, Gabriel? Exato. E trazendo de novo, né, aquele argumento que a Taurus a gente tem que olhar como empresa de commodity, que é assim, o lucro você deixa de lado. Porque como a dívida da Taurus é em dólar, justamente porque eles fazem
um hedge. O que é o hedge, pessoal? Uma defesa. Por quê? A minha receita é em dólar, a minha dívida é em dólar. Ou seja, o dólar sobe, a minha dívida sobe, só que a minha receita também sobe. Então, fica ali elas por elas, né? Então, ali, essa despesa financeira, uma hora vai ser positiva, outra hora vai ser negativa. Então, a gente sempre tem que olhar o resultado ali pela geração de caixa, né, Antônio? Exatamente. E aí, pessoal, finalizando, a gente tem um EBITDA que caiu muito, né, Gabriel? Exato. Caiu para 56 milhões de reais. A margem EBITDA que ficou muito baixa. A gente normalmente olha a margem bruta dessas empresas de pistola, mas de armas e tudo mais, mas aqui está 7,5%, que é bem baixo, né? Sim. E um ponto muito de atenção é que nos últimos 12, 18 meses, né, Gabriel? A Taurus tem aumentado consideravelmente a dívida líquida que ela tem. Então, aqui a gente viu um aumento do primeiro semestre do ano passado, tinha 340 milhões, hoje está em 607 milhões. Para uma empresa que hoje deve estar valendo 700 milhões de reais, mais ou menos, depois a gente até confirma isso, e para o resultado que está deteriorando, com uma dívida aumentando, isso acaba gerando um problema para a empresa. Quando a gente olha um indicador que o pessoal gosta muito de olhar, os analistas olham bastante, que é o EV/EBITDA, que é o valor da empresa, Enterprise Value, dividido pelo EBITDA. O que significa isso, pessoal? A gente tem que fazer, a conta é assim, o valor de mercado da empresa, mais ou menos esses 700 milhões. Você acertou na música, tá? 700 milhões. 714. Mais a dívida, que no caso seria 607. Então, isso daí é ali 1 bilhão 300 e pouco. Que é como se você fosse comprar a empresa. Porque você tem que comprar todas as ações, só que você assume a dívida ainda. Então, para você comprar a empresa efetivamente, você tem que pagar 1 bilhão 300. Para ficar líquido, né? Exatamente. E aí, você dividir isso pelo EBITDA, a gente vai chegar num EV/EBITDA de próximo de 7 ali, né, Gabriel? Um 7, 8. Qual que é a nossa conta, pessoal? Se vocês estão olhando no primeiro semestre, a gente teve um EBITDA de 56 milhões. Vamos colocar 60, tá? Como o segundo semestre costuma ser mais forte, então vamos colocar ali que vai dar uns 140, mais ou menos. Total, né? No total, exato. Então, a gente vai ter ali no ano uns 200 milhões de EBITDA, mas isso é uma conta super otimista, tá, pessoal? Só para facilitar aqui até o nosso vídeo, mas vamos falar que dá 200 milhões, ali o Antônio falou 1.300, vamos colocar 1.200, vai dar mais ou menos cerca de 6 vezes, né, Antônio? Só que isso é super otimista. Hoje, se a gente colocar aqui nos nossos cálculos, dá umas 8 vezes, tá? Se a gente colocar um EV/EBITDA de 8 vezes, hoje a gente encontra empresa rodando a 3, 4 vezes, que é ridículo. E são empresas, o que a gente quer trazer aqui, pessoal? Que muita gente questiona, principalmente o Banco do Brasil, muita gente eufórica. Qual que é a questão aqui, pessoal? O dinheiro é o mesmo. 100 reais no Banco do Brasil, 100 reais na Taurus, 100 reais na Cosan, 100 reais na Taesa, tudo igual. A gente tem principalmente para o pequeno investidor, né, Gabriel? Exatamente. O pequeno investidor é quem tem até 1, 2, 3, 5 milhões de reais. Para o cara que tem 1 bilhão, aqui tudo bem, né, Gabriel? Exato. Agora, para nós que somos pequenos investidores, você precisa tomar muito cuidado com a alocação de capital. Exatamente. Então a gente sempre tem que olhar ali. O dinheiro é o mesmo, o dinheiro é finito. A Taurus é o típico do caso. Caiu 70%, tá barato? Eu falo para vocês que não. Por quê? O resultado caiu mais que 70%. A gente teve uma deterioração muito grande de resultado, pessoal. Então, assim, não é a empresa caiu que vamos comprar que tá barato. Não, a Taurus tá cara hoje. Se a gente pegar 8 vezes EV/EBITDA, a gente pega a empresa ali rodando 3, 4 vezes, e vale ressaltar que a Taurus está 8 vezes o EBITDA, 8 vezes o EBITDA, e outra coisa, o resultado operacional está ruim, o futuro está ruim, o futuro está nebuloso, ninguém sabe o que vai acontecer. E se a gente pegar hoje outras empresas, o futuro está maravilhoso, o operacional está bombando, é só os juros cair que as ações vão subir. Então a Taurus está muito ali, ruim. Eu gosto muito da diretoria, ali o Ricardo, o RI, o Sérgio, o Salésio e tudo, mas como ação na Bolsa, eu acho que a gente tem que ir ali nesse ano 2025, 2026, ficar um pouquinho de fora e analisar, só observar. Exatamente, ficar como observador, né, Gabriel? Exato. Mas e o que acontece, pessoal, só complementando o Gabriel aqui, é como se você, fazendo um exemplo, né, um exemplo besta, é como se você comprasse um apartamento por 1 milhão, e aí no mês seguinte a Cracolândia muda para frente. Não é por causa da tal, tá, gente? Não é que a empresa vai acabar, não, mas é só um exemplo. E se esse apartamento de 1 milhão
agora, ele deveria valer quanto? 100 mil, por exemplo. Se ele cair 50%, ele vai estar valendo 500. Não é porque caiu 50% que você compra. Quer dizer, você tem que fazer a conta do que realmente vale, né? E não um percentual de que quanto valia. Você tem que ver o futuro. E só um último adendo, é que todos os triggers, né, ou quase todos os triggers que tinham, Isso foi ganchos para a empresa subir, para a empresa melhorar, aumentar, a Índia perdeu, a Arábia Saudita perdeu. Então, foi perdendo muita coisa que dava uma esperança de um resultado melhor, e agora a gente está com esses problemas, e ainda veio a tarifa do Trump para melhorar ainda mais, né, Gabriel? Exato. E até é uma discussão que eu tenho aqui muito com o Antônio, que é assim, pessoal, a tarifa, é 50, é 100, é 200, igual o Trump tá brigando com a China, ou é 20 e tal. Uma coisa a gente tem que é certa, 10 não vai ser, e 50 também dificilmente vai ser, tá? Então vamos falar ali, trabalhar na casa de 25, 30%. Isso aí inviabiliza o negócio da Taurus, tá? É difícil, tal, porque o custo da Taurus não vai diminuir, o governo brasileiro não vai fazer, vou tirar o imposto aqui para você continuar competindo nos Estados Unidos, isso esquece. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, até o Antônio trouxe, todos esses triggers acabaram dando errado ou ficando um pouco para trás, ficando um pouco para frente, né? E a pergunta que eu quero calar é o seguinte: será que a Taurus é factível essa aquisição? Com certeza eles estão pensando, será que a gente vai pegar o dinheiro que a gente tem em caixa, fazer essa aquisição Da Turquia, né? da Mersav na Turquia, focar no crescimento com uma dívida dessa, com um resultado desse? Será que não é melhor a gente parar um pouco e focar no que a gente tem hoje, aumentar nossas margens, ver como é que vai ficar nos Estados Unidos e posteriormente fazer uma aquisição? Se vai ser da Mersav, de outra empresa, é outros 500. E até a gente traz, que vai ser o nosso próximo vídeo, pessoal, fique esperto aí no canal, acredito que saia ali amanhã, até essa semana vai sair, que é da própria Home, que está fazendo esses investimentos. Agora começou a alugar a máquina, e é um investimento que não é core da companhia. Então, eles estão trocando ali, se endividando. A gente acha que não é um bom negócio, mas isso é um vídeo para a próxima pauta, né, Antônio? Exatamente. Finalizando o vídeo, pessoal, qual que é a mensagem que a gente queria trazer falando aqui sobre Taurus? A mensagem principal é que o investidor ele tem que estar atento às mudanças que acontecem nas companhias. Não, a gente não pode falar assim, vou comprar essa companhia aqui por 20, 30 anos e nunca mais vou olhar. Não existe isso. Você tem que analisar, ver se mudou, ver se melhorou e você tem que comprar mais, ou se piorou, e até você tem que vender. A questão é, o dinheiro não é infinito, certo? A gente precisa fazer a melhor alocação de capital. E quando a gente olha para o futuro, de médio prazo, ali de 1 ano, 2, 3, a gente vê empresas com potencial enorme de valorização, com o operacional rodando, melhorando, e a Taurus acabando ficando para trás nessa jogada, né, Gabriel? Exato. E às vezes é o seguinte, você pode trocar uma empresa que você está perdendo, porque o preço que você pagou não importa, o que importa é o futuro, o que importa é o preço-alvo, quanto que você acha que vale, e você pode fazer uma troca desse ativo por um outro ativo para você recuperar o dinheiro que você perdeu. A gente aqui na empresa, o Gabriel tinha ações na Taurus, né, Gabriel? Exato. Eu até, se quiser contar um pouco, na hora que chegou nos R$8, estava com prejuízo, certo? Ele desfez essas ações e comprou uma outra que subiu 100%. Então, quer dizer, você não precisa recuperar o dinheiro com a mesma empresa. E outra, quando estava R$7, R$8 que ele vendeu, ele ainda evitou uma queda de mais o quê? 30%, 40%, 50%, né, Gabriel? Exatamente. E, pessoal, para aqui, nossa palavra final é: o preço que você pagou não importa. O que importa é o preço que o mercado está te dando na tela, o quanto que alguém está disposto a pagar. Tá? O preço que você pagou não importa. Esse negócio de preço médio que o povo fica vendendo na internet, isso não existe, tá, pessoal? Mas valeu, acompanha a gente aí. Até a próxima, pessoal. Isso aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Exato.